Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 29. A 34. Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 34. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Os irmãos, Marcos continua na sua sequência lógica, no seu evangelho bem sintetizado, como nós temos falado sempre. Segundo o costume judaico dessa época, a principal comida do dia do sabá, ou do dia do sábado, dia do Senhor, ela era celebrada imediatamente após a reunião da sinagoga, aproximadamente a hora sexta, ou meio-dia do nosso horário. Lembrando que o dia do judeu começava às 6 da manhã, então a hora sexta dele é nosso meio-dia, porque para nós começa à meia-noite. E nós vimos que Jesus ele foi na sinagoga, depois dele chamar esses 4 discípulos, ele vai para a sinagoga, e na sinagoga ele ensina, ele prega, e eles admiraram da autoridade. Na sinagoga ele expulsa um demônio de um homem que estava presente na sinagoga, eles se admiram disso. Após esse processo, após esse período da sinagoga, próximo ao horário do almoço, vamos dizer assim, no nosso contexto, ele vai para a casa de Pedro e André, eles eram irmãos, e ele vai para a casa de Pedro. E lembrando que Simão morava também em Cafarnaum, nós temos que lembrar que ele está em Cafarnaum. Nós vimos isso aí no versículo 21, quando ele está na sinagoga de Cafarnaum, e ele vai para a casa de Simão, entra na casa de Simão, e eles procuram Jesus para falar com ele que a sogra de Pedro estava com febre. Tem um historiador, um comentarista desse texto que diz que nessa região da Palestina, naquela época e ainda hoje, existe uma febre. Ele não fala bem o porquê, mas são febres altas que as pessoas têm nessa região. Não vamos entrar aqui em detalhe do que mas era comum isso na região. E Jesus chega até a sogra de Pedro, e ele, segundo Marcos, ele se aproxima, toma ela pela mão. Quando ele toma ela pela mão, a febre sai dela, ela deixa de ter febre a partir da hora que ele toma pela mão. Mateus, quando ele se refere a esse texto, ele fala que Jesus falou. E lá no texto de Lucas também tem outra interpretação. Lucas, entendendo que Lucas tem uma interpretação mais de médico, porque Lucas era médico. Então, todos esses milagres em Lucas, você vai ter uma visão de um médico sobre o assunto.
e eles fazem a mesma interpretação, a mesma fala do texto. A partir daí, a gente vai ver que à tarde, quando depois do pôr do sol ou ao cair do sol, apareceram muita gente doente, trazendo seus doentes, trazendo pessoas possessas. Por que ao cair da tarde e pôr do sol? Porque, vamos lembrar, era sábado. E eles não podiam levar as pessoas doentes para ser curada ou qualquer coisa antes das 6 horas da tarde, que é quando terminava o dia. Tinha que ser depois do término do dia. Então, depois que o sol se põe, eles levam essas pessoas para lá e, segundo o texto, era muita gente, porque Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade e expulsou muitos demônios. Marcos diz que Jesus não permitia que ele falasse, mas a gente vê lá no texto de Lucas, que Lucas diz que eles falavam que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o Cristo, e Jesus os repreendia para que eles não falassem sobre isso. Meus irmãos, tem alguma coisa aqui nesse texto que nós precisamos de aprender. O que é esse texto para nos ensinar? E esse texto tem algumas coisas para nos ensinar sobre as pessoas relacionadas nesse texto. A história é só essa. Mas tem algumas coisas que nós precisamos de aprender sobre as pessoas relacionadas aqui. A primeira delas é a pessoa, o que o texto nos diz sobre a pessoa de Jesus. Uma das coisas que nós podemos aprender nesse texto é que Jesus não necessitava de público para manifestar o seu poder. Isso é bom você guardar isso. Jesus não precisa de público para manifestar o seu poder. Jesus, ele manifesta o poder dele na sinagoga, no meio dos religiosos. Ele manifesta o seu poder dentro de uma casa. Provavelmente ele, mais 4 dos seus discípulos, a sogra de Pedro e também provavelmente a mulher de Pedro, a filha da sogra dele, a esposa dele, com certeza estava lá. E ele manifesta o seu poder de forma simples. Então, a primeira coisa que esse texto tem para nos ensinar é que Jesus não precisa de público para manifestar o seu poder. A cura da sogra mostra o domínio de Jesus sobre o corpo humano, sobre a enfermidade no homem. Lembre-se que ele manifesta o seu poder, a sua autoridade sobre os espíritos malignos, e agora ele está manifestando o seu poder sobre o corpo do homem. Então, ele mostra que a enfermidade dos homens, com um simples toque da mão, se for plano e propósito dele, precisa de se afastar. Então, o domínio do Senhor sobre o nosso corpo, Deus domina sobre a sua criação, Deus domina sobre tudo que há em nós. Não importa se essa febre era uma virose, não importa o que era. Acontece que Jesus toca naquela mulher e ela fica curada. Então, nós precisamos de aprender isso sobre o Senhor nesse texto. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, Jesus nunca estava cansado para fazer o bem. Ele já tinha passado cedo pela sinagoga, ele já tinha enfrentado lá aquela questão da possessão demoníaca, ele chega na casa de Pedro, e ele não se preocupa com alimentação, ele não se preocupa com nada. Uma vez que falam com ele resolve o problema da mulher. Jesus nunca está cansado ou tenha qualquer outra coisa que possa desviar do seu propósito de fazer aquilo que ele tem que fazer, de manifestar o seu poder. E outra coisa que nós precisamos de entender é que a necessidade do próximo com relação a Jesus estava acima da necessidade física dele. A necessidade do próximo estava acima disso, que ele tinha muito mais preocupação
com a mulher do que com ele próprio, com relação àquilo que ele iria, que ele estava ali para fazer, que era se alimentar. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto: Jesus não tem um método específico para fazer um milagre. Quando você vai ver a interpretação de Lucas, fala que ele falou, aqui ele toca na mulher, com o endemoniado ele manda que saia, e se você for ler o texto no versículo 22, 32, 33, ele diz que ele impunha as mãos sobre ele, ou seja, Jesus não tem um método definido de fazer o que ele tem que fazer. Aqui, meus irmãos, nós precisamos de entender que muitas das vezes, dentro do nosso contexto, nós temos hoje um montoeiro de gente cheia de um monte de superstição em cima de cura. Ah, você põe o copo lá em cima da não sei o quê, você faz isso, você faz aquilo, um monte de superstição. E nós encontramos essas superstições por aí. Ah, se você der 3 pulinhos, você vai ser curado. Se você fizer isso, se você fizer aquilo. É um monte de superstição. E note que nós vamos encontrar nesse evangelho diversas maneiras que Jesus usa de curar. Ou seja, ele não tem um método. Não existe método. Você virar e falar assim, o Senhor vai curar se você fizer isso ou aquilo. Não é assim. Não precisou de fazer nada, só falaram com ele, ele vai lá, toca nela, toma ela pela mão, e ela levanta, curada. Ele não fala nada, ele simplesmente toca nela. Então nós precisamos de entender isso com relação a Jesus. Com relação aos apóstolos, aqui nesse texto, o que nós temos para aprender? É que apesar de que eles tinham pouco tempo que estavam com Jesus, tinham sido chamados naqueles dias, apesar de que eles já conheciam Jesus, porque era ali que Jesus morava, eles já conheciam, eles se aproximam do Senhor e apresentam para o Senhor as suas necessidades, eles levam a Jesus. O texto diz que ela se mantinha acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Note que eles vão a Jesus e falam com ela. Então esses apóstolos, eles já tinham compreendido que eles não precisavam de fazer nada mais do que falar com ele. Estava acontecendo. Ele tinha que falar com ele. E aqui, meus irmãos, nós vamos aprender que a maneira com que você vai falar com o Senhor é simplesmente expor a necessidade. Você tem que expor a necessidade. Às vezes nós queremos convencer Deus de fazer algo por nós. Nós temos uma tendência, e hoje isso é muito divulgado, que você vai conseguir uma bênção se você fizer jejum, se você orar muito, se você for para o monte, ou se você fizer isso, se você fizer uma corrente de oração. Dá a transparecer que o homem vai mover Deus. Meus irmãos, a nossa fé, ela é fé para você crer que Deus vai fazer e é soberano a fazer aquilo que Ele quer fazer. Você tem que ter fé na vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que se eu pedir, Ele me der. Se você pedir segundo a sua vontade. Deus só faz aquilo que Ele quer. E esses apóstolos falam isso, eles não chegam perto de Jesus e fazem não, eles simplesmente falam, olha, a sogra de Pedro está, ou Pedro disse, né, a minha sogra está acamada, ela está com febre. E ele levanta e vai lá, ou não sei se ele levantou, se ele está em pé, não importa, mas ele vai lá e toca nela, pega ela, ou conforme diz Lucas, ele fala, não importa, mas o que acontece é que ela é curada. Então esses apóstolos, eles entendiam que bastava dizer para o Senhor.
E às vezes nós vamos encontrar esses apóstolos falando coisas que nem sei se deveriam falar, como por exemplo, quando Jesus está no barco dormindo, a tempestade quase afundando o barco, eles perguntam: não, o senhor não se importa que a gente pereça? Eles não precisavam ter falado nada, bastava ficar pertinho dele lá e ficar, deixa o pau quebrar, porque eu estou próximo do Criador e essa tempestade não vai afundar o Criador. Então nós precisamos de ter esse ensinamento. Sobre a sogra de Pedro, o texto tem alguma coisa para nos falar sobre a sogra de Pedro. Ela estava doente, Jesus toca nela, a febre sai. Não tem nada no texto que diz que ela ficou, sei lá, com o corpo ruim, mais ou menos, mas o texto é claro. Na hora que ela é curada, ela simplesmente levanta e vai servir ao Senhor. Aqui fazendo tentando enxergar o texto, com certeza, a filha dela, a esposa de Pedro, estava servindo, e ela levanta imediatamente e vai servir junto, vai cuidar. Nós temos a tendência de pegar aquele texto de Marta e Maria, e quando Jesus disse que Maria tinha escolhido a melhor parte, e nós queremos usar aquele texto para não servir. Não é isso que está no texto. O texto, ele não está dizendo para Marta assim, para de servir. Não. Ele está dizendo que Maria escolheu a melhor parte. E a sogra de Pedro levanta e vai servir aquelas pessoas. Ou seja, nós temos que aprender com essa mulher, que ela não estava servindo porque estava realmente enferma, estava acamada, e nós temos que aprender com essa mulher da disponibilidade dela de ser hospedeira. Ela está hospedando Jesus, ela está hospedando os dois outros apóstolos, Tiago e João. Ela está disposta a fazer, mesmo que tenha ficado acamada durante um período. Ela está disposta a fazer. Então nós precisamos de aprender isso com a sogra de Pedro. A cura foi completa, ela não ficou com mal-estar, ela não ficou impedida de servir. E ela não usou do mal que ela tinha para deixar de servir. Ela simplesmente, quando se viu curada, levanta e vai servir ao Senhor. É o ensinamento que nós temos aqui com relação a essa mulher. Mas tem mais gente aqui nesse texto que nós precisamos de olhar. A multidão. Não dá nome a cada um, mas é uma multidão, é uma quantidade de gente, são muitas pessoas que vieram da cidade. Diz o texto que toda a cidade estava reunida à porta. Eles ouvem que Jesus está ali, sabem o que Jesus fez na sinagoga, agora estão vendo o que Jesus fez, alguém já deve ter contado o que Jesus fez com a sogra de Pedro. O sol se põe e a multidão vem. A multidão vem porque a multidão quer alcançar e resolver os seus problemas pessoais. Meus irmãos, a multidão eles não vão ao Senhor por quem Ele era. Eles vão ao Senhor por causa das suas necessidades. Meus irmãos, aqui nós temos uma questão muito séria. Muito séria. Você corre o risco de estar aqui dentro desta igreja porque você tem uma necessidade qualquer. Todos nós temos necessidade. A começar em mim aqui até a última pessoa lá na porta. Todo mundo tem necessidade. E nós devemos tomar cuidado, porque nós não podemos acompanhar a multidão que buscou simplesmente por necessidade. Após o sabá, todos eles sabiam que não podiam sair durante o sábado. Eles esperam o sol se pôr e eles vão para lá. E diz o texto que muitos foram curados
e muitos foram libertados de demônios. O texto não diz todos, mas diz muitos. Daqueles que foram, muitos foram curados, muitos foram libertados. Outra coisa que essa multidão nos ensina, que o Senhor está disposto a curar muitos, inclusive aqueles que procuram por necessidade. O Senhor está disposto a isso, e Ele faz isso. E o outro que aparece aqui no texto, que a gente não gosta muito de falar com ele, mas é um ser pessoal, e que o texto coloca ele aqui, são os demônios, que também estão presentes. É muito interessante isso, porque Jesus está, os seus apóstolos, manifestando seu poder, e o diabo está junto. Nós vamos encontrar isso muito nos evangelhos, que o diabo está sempre por perto. E não é a presença de Jesus simplesmente que os afasta, porque senão nenhum possesso tinha chegado lá, mas Jesus simplesmente os repreende e diz para que eles não falassem nada, impedindo-os de falar. Por que que Jesus faz isso? Nós vimos lá na sinagoga, foi a mesma coisa. Jesus faz isso porque o Senhor não quer que aquele que é impuro, aquele que é malfeitor, aquele que não tem nada com ele, vá proclamar o nome dele. Então Jesus vai estar sempre falando isso, mandando que os demônios saiam sem falar nada. Outra coisa que nós precisamos de aprender e que hoje nós encontramos muito por aí. Hoje nós encontramos gente fazendo doutrina com aquilo que o diabo diz. Se o diabo manifesta lá e fala qualquer coisa, porque não faz não, porque o diabo falou. Meus irmãos, Jesus nem permitia o demônio falar. Então nós precisamos de aprender essas coisas todas que tem aqui nesse texto. O que nós temos para aprender com Deus no texto? O que nós temos que aprender sobre o Senhor no texto? Primeiro, é que Deus tem poder sobre o nosso corpo físico. Já disse isso aqui. Deus tem poder sobre o seu corpo. Não pensa você que se você tem um mal, você tem uma doença, você tem uma enfermidade, qualquer que seja o problema que você tem no seu corpo, o Senhor sabe, o Senhor tem poder. O Senhor tem poder sobre o macro e sobre o micro. Ou a menor parte do seu corpo, o Senhor sabe o que está acontecendo com ele. Se um médico descobre que você tem isso ou tem aquilo, pode saber, o Senhor sabia antes. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Às vezes nós achamos que o nosso Deus presente não é um Deus que reina e conhece sobre todas as coisas. Deus sabe do nosso corpo, Deus conhece o nosso corpo e Deus tem poder para agir no nosso corpo. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender nesse texto. Segunda coisa que nós precisamos de aprender aqui é que o nosso Deus é misericordioso. Ele vai lá e toca na sogra de Pedro por misericórdia, por bondade. Ela não fez nada para merecer o que ele estava fazendo. Aqui nós precisamos de aprender isso. O nosso Deus não é movido pelos seus valores. Deus não é movido porque você merece isso, você merece aquilo. O que nós merecemos de Deus é o inferno. É a única coisa que nós merecemos de Deus. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, bondade, soberania, resolveu, pela sua graça, nos abençoar. Uma decisão única dele. Muitos de nós acham porque Deus me curou porque eu pedi. Meus irmãos, Deus se cura alguém é por misericórdia. E muitas vezes Ele espera você realmente pedir. Não é porque Ele vai se mover pelo seu pedido, mas Ele espera que você se humilhe diante dEle e peça. O objetivo do pedir não é para que você mova Deus. O objetivo do pedir é para que você entenda a sua insignificância diante de um Deus Todo-Poderoso. E Ele tem misericórdia. Não depende do local que Ele vai agir. Porque se eu for na igreja tal, se eu for no lugar tal, se eu levar o enfermo lá onde o pastor tal está orando.
Irmãos, não é assim. Nós vamos encontrar isso nos evangelhos. O homem vai conversar com Jesus, pedir pelo servo dele, e diz, não, o senhor não precisa ir na minha casa, não. O senhor manda aqui que está mandado. E Jesus manda, e o servo dele é curado naquele mesmo instante. Ou seja, não é uma dependência de lugar. Nós temos uma tendência muito grande de ficar pensando que é pelo lugar. Não depende da intensidade da enfermidade. Isso aqui era uma simples febre, virose, ou seja lá o que for. Nós às vezes achamos que Deus só cura coisas assim, grandiosas. O sujeito estava cego e foi curado. Meus irmãos, Deus age nas pequenas e grandes coisas, porque para Deus todas as coisas são pequenas, porque Ele é grande. Quem define essas intensidades de problemas somos nós. Para nós, curar um cego é mais do que curar uma febre da sogra de Pedro. Para nós é mesmo, mas para Deus, que diferença faz? Um cego ou uma febre? Um paralítico ou um possesso? Tudo é a mesma coisa, tudo é insignificante. Ele faz porque Ele tem poder. E nós temos que pensar nisso. Porque é uma simples febre. Você pode ter uma febre, morrer dela e pronto, acabou. Porque é um câncer. Ele pode te curar. Não é porque é mais ou menos segundo a nossa ótica, mas é porque Deus é Senhor de todas as coisas e Ele pode fazer. Então, seja simples ou seja complexo, Ele faz o que deseja. Ele pode curar quem Ele quer. Não é nós que queremos. Você pode orar por uma pessoa incessantemente e ela morrer. E você pode orar por uma outra, uma única oração e ela ser curada. Não é? Somos nós. É Ele que resolve. Aqui nós temos algumas coisas relacionadas com o homem, o ser humano aqui nesse texto. O primeiro deles é que aqueles que estão em Cristo Jesus, Cristo os leva a perceber as suas necessidades e os leva a buscar a Ele. Nós que temos Jesus no coração e que um dia aceitamos Jesus, nós somos movidos para buscar a Deus pelo que Ele é para nós. E vivemos uma vida de aceitação daquilo que Ele não quer para nós. Você tem que tomar cuidado com isso. Você lembra da palavra de Paulo quando o texto vai dizer que ele tinha um espinho na carne, e o texto diz que é para que ele não se ensoberbecesse. Ele ora 3 vezes, Deus responde a ele, a minha graça te basta. Ele não ora mais. Porque o cristão, aquele que tem Jesus no coração, ele entende que o que deve definir a sua vida não é o que ele quer, mas é o que Deus quer. E aí, meus irmãos, isso abrange tudo na sua vida. Isso abrange você ser contente com a sua casa, isso abrange você ser contente com a sua família, isso abrange você ser contente com a sua vida. Mas eu não estou contente, então você não tem Cristo no coração. Porque a primeira coisa que Jesus põe no seu coração é contentamento com a vontade de Deus. Porque você passa a entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele é soberano. Então o cristão, aquele que tem Cristo, ele vai viver assim e vai receber o céu por herança. Aqueles que não têm Cristo buscam a Deus para resolver os seus problemas, sejam físicos, sejam materiais, mas acabam por receber o inferno por herança. Porque sem Cristo, se você não tem Cristo no seu coração, você nunca poderá estar com Ele. Para encerrar, nós temos que aplicar o texto à nossa vida. Primeiro, você tem que saber que o Senhor se compadece das nossas dores. Você tem que ter isso no seu coração de forma prática. O Senhor se compadece da sua dor. Mas por que Ele não tirou a minha dor? Porque Ele não quis. Tem alguma coisa que Ele quer te ensinar. Tem alguma coisa. Talvez seja para te frear e
alguma outra coisa na sua vida e você precisa de parar para pensar nisso. O Senhor se compadece das nossas dores. Ele pode curar ou não curar. E Ele pode usar o método que Ele quiser. O método extraordinário é você orar e Ele fazer um milagre na sua vida e te curar, e Ele pode fazer isso. Deus responde às nossas orações, Deus pode fazer através de um milagre na nossa vida. Mas a maioria das vezes Deus age de forma no ordinário. O que é agir no ordinário? Você está com problema de saúde. Você ora, pede ao Senhor, Deus te manda para o médico certo faz o exame certo dá uma resposta certa, a resposta certa te leva a um remédio certo e você é curado. Ou seja, Deus usou todas as coisas de forma ordinária. Por isso, sempre que você conseguir algo, se você é cristão, não diga, porque eu tive sorte. Você não tem sorte. Cristão não tem sorte. Cristão tem providência de Deus. Você diga, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me abençoou, o Senhor fez por mim. Ou seja, nós devemos entender que nós não precisamos de ficar esperando as coisas extraordinárias de Deus, porque Deus faz muito mais nas ordinárias do que nas extraordinárias. Ele pode fazer de forma extraordinária? Pode. Pode curar qualquer pessoa, pode fazer qualquer coisa extraordinária. Mas os métodos de Deus na palavra, na maioria das vezes, são as coisas ordinárias. Nós devemos buscá-lo sempre, independentemente daquilo que nós achamos grande ou pequeno. Pode ser uma simples dor de cabeça. Ore ao Senhor. Fale com Ele. Busque a Ele. E se você decidir tomar um remédio ou um chá que seja, faça, mas ore ao Senhor, porque o Senhor pode fazer uso de qualquer coisa. Um simples chá, Deus pode fazer uso dele para te curar. E Ele faz, porque Ele não está impedido de usar até mesmo a natureza que Ele criou. Então nós precisamos de entender isso. Das coisas mais simples às mais complexas, tudo está sob o seu domínio. É o que nós lemos lá no Salmo 103. Que bendizei ao Senhor, porque o seu reino domina sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do domínio do Senhor. E aí, voltando a dizer, das mais complexas para nós, as mais simples, o Senhor domina sobre todos. E eu quero concluir, meus irmãos. Jesus liberta um homem na sinagoga, Jesus cura a sogra de Pedro na sua casa, cura e liberta muitas pessoas na rua, na porta da casa de Pedro. Marcos quer nos mostrar a liberdade de ação do Senhor, que o Senhor age aonde Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, e o poder dEle para fazer o que Ele quer. É isso que esse texto quer para nos mostrar, e que você possa entender isso na sua vida. Tem algo na minha vida que eu estou buscando o Senhor, tem uma vida toda e não consigo. Pergunte a Deus se o que você está pedindo é a vontade dEle. Porque se não for a vontade dEle, saiba de uma coisa, não perca tempo. Aceite a vontade dEle e seja feliz. Aceite a vontade dEle para a sua vida e seja feliz. Se Deus quer na sua vida que o Senhor passe a sua vida andando de bicicleta, diga a Ele, Senhor, muito obrigado porque eu não tenho carro. Não tenho problema com gasolina. Vou andar de bicicleta. Eu queria morar numa cidade linda. E Deus me plantou aqui nesse Ipava. Oh Deus, louvado seja o teu nome, moro na melhor cidade do mundo. Com o Senhor, meus irmãos, é céu aqui. Põe isso no seu coração. E deixe de ficar lutando contra Deus, porque a sua derrota é certa. Nós não vencemos Deus, Deus nos vence. E louvado seja o nome dEle. Que tudo seja para a honra e glória do nome dEle. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.
Pai amado, nós queremos lhe agradecer pela tua misericórdia, teu amor, tua bondade. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor é Deus. Louvar o teu nome, porque o Senhor domina sobre céus e terra, o Senhor domina sobre todas as coisas. O Senhor faz aquilo que lhe apraz, o Senhor faz segundo a tua vontade. E o que é mais maravilhoso ainda, um Deus poderoso como o Senhor nos ama, tem misericórdia de nós, cuida das nossas vidas, nos protege, nos guarda. E nós, ó Pai, que muitas vezes não entendemos isso e não queremos viver a vida que o Senhor nos dá. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor faça o que for extraordinário na nossa vida e o que for ordinário. Mas que o Senhor faça em nós somente a tua vontade. E que nós possamos nos submeter a essa vontade. E que o Senhor nos leve para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre.